Este programa narra cenas fortes que envolvem violência e não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de idade. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos públicos e matérias de imprensa. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje direito de resposta, favor enviar um e-mail para almoxarifadodecrimes@gmail.com. Olá, eu sou a jornalista Rochelle Barbosa e começa agora o podcast Almoxarifado de Crimes. Esse podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. E Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir. Olá, estamos aqui para o novo episódio, então, do Almoxarifado de Crimes. E hoje nós vamos contar uma história, assim, que é lá faz bastante tempo. E eu convidei, né, o comissário de polícia aposentado, José Mariano Moraes Amaral, conhecido como comissário Amaral, lá de Dom Pedrito, né, atuou muito tempo em Dom Pedrito. E ele tem umas histórias inusitadas para nos contar, né, de uns crimes bem violentos que aconteceram. A gente sempre comenta aqui, Dom Pedrito é um lugar bem promissor nos crimes, né, digamos assim, que tem bastante. E o comissário me contou uma história, a gente andou conversando para tratar no podcast, e ele me contou a história do cabeludo, que aconteceu lá em 2008. Então, queria saber um pouquinho dessa história, como é que foi, né, o que aconteceu, porque foi encontrado uma ossada apenas, né? Conta para nós desde o início essa história, comissário, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar falando com vocês aqui, trazer um pouquinho dessas histórias que perfazem a nossa vida policial, mas são recheados de capítulos inusitados, de situações que não é simplesmente o registro de uma ocorrência, uma investigação e a conclusão do inquérito policial. Esse caso específico, eu só vou fazer uma ressalva, eu sou natural de Dom Pedrito, trabalhei muito tempo em Bagé e em outras cidades, então, por ser desta região, eu posso dizer que eu criei um município para mim, é Dom Bagé. Fica mais fácil porque eu trabalhava no combate ao objeto aqui, e como o objeto é um crime que extrapola fronteiras, então eu estava sempre em Dom Pedrito, né, com ramificações de criminosos daqui, quadrilhas de lá, então eu sempre estava nesses municípios, como outros também. Especificamente sobre esse caso de Dom Pedrito, eu estava numa investigação de combate ao objeto em Dom Pedrito, nós estávamos com a operação, e nos deparamos com uma situação que chocou muito a cidade. Foi o crime do cabeludo. É o Patrocínio Pinheiro, o nome dele. Ele era casado com a Santa Helena Garcia, ela que já vinha de um relacionamento com um senhor de idade, um fazendeiro rico. Ele acabou falecendo e ela ficou viúva, e o cabeludo, Patrocínio, acabou conhecendo ela e resolveram se casar. Isso lá em 2000 e pouco. Acho que 2008. 2008. Bom, em novembro de 2008, se não me engano, os familiares registraram ocorrência de desaparecimento de pessoa, dando conhecimento à Polícia Civil de lá que o cabeludo não tinha saído e não tinha voltado. Essa foi a informação que a Santa Helena passou para os policiais. E o que o cabeludo fazia lá? Ele morava em Dom Pedrito? Ele trabalhava lá? Ele, a partir do momento que ele casou com ela, ele começou a cuidar de campo lá fora, porque era atividade da esposa, mas ele gostava de jogar carta, jogar baralho, ele era um homem mais da noite, assim, né? Não tinha tanta afinidade com o campo, mas tinha algum conhecimento que acabou exercendo essa função também. Nessa propriedade que a Santa Helena cuidava, eles tinham um empregado, Elmer Ney Severo de Quadro, Neizinho, e casualmente foi meu colega de aula. Lá em Dom Pedrito Dom Pedrito no segundo... E onde é que ficava essa propriedade, Amaral? Ficava na Coxilha do Fogo, em Vaquequá. Ah, tá. E eles tinham uma casa na cidade. Para quem não sabe, ao lado do Hotel Itaipu, na Moreira César, se não me engano ali. Bueno, a partir desse registro, muitas especulações surgiram, onde estaria, mas o fato é que ele não estava desaparecido. Né?
Sempre assim, né? Geralmente, quando é um homicídio, a pessoa registra um desaparecimento, acontece alguma coisa assim, aí fica um tempo desaparecido e daqui a pouco aparece o corpo. Aparece, né? O corpo, exatamente. E a polícia seguia trabalhando, mas sem muito êxito na achar o paradeiro dele. Tanto que lá em dezembro foi encontrada uma ossada no arroio Taquarimbó, que vai para a estrada de São Gabriel, estrada de chão, e nos arbustos, nas árvores que circundam o arroio, uma carteira de identidade e um outro documento que era do patrocínio, do cabeludo. Com certeza, então, aquela ossada tinha alguma vinculação àquela carteira de identidade. Né? Alguém passou ali e jogou essa identidade e aquela ossada. Tinha a cabeça, o crânio, né? E, se não me engano, parte de fêmur, alguma coisa assim. Mas o que chamou a atenção é que do desaparecimento dele até o encontro da ossada, nenhuma pele, nada de carne estava nesses ossos. Então dava a entender que ele teria sido jogado antes em algum ácido, em alguma substância que tirasse toda a carne da ossamenta. E também havia informação de que ele havia sido esquartejado e jogado em 4 locais diferentes do município. Tanto que se achou somente um. Nós fizemos diversas... Sim, só tinha a cabeça e um outro pedaço de osso. E o restante dos ossos... Faltava isso aí para se chegar à certeza. Foi bem violento. E foi feito um exame de DNA com os parentes e se comprovou que, pelo DNA, aquela ossada era do patrocínio. Então, certeza absoluta se tinha com esse resultado do exame. Nós, inclusive, fomos dizer, não, ele foi colocado lá numa cacimba, no meio do campo, lá nós fomos lá, íamos lá, vasculhamos o local e não achávamos. Então, era assim para informações anônimas, jogando a polícia para tudo que é lado, assim tal. Bueno, a partir disso aí, dessa investigação, nós já sabíamos que ele não tinha sido desaparecido, que ele havia sido morto. E começaram as investigações. E aí que começa a parte mais engraçada para se chegar à autoria. Foi feito um exame de luminol, aplicação do luminol pela perícia técnica de Porto Alegre, que eles vieram. Mesmo em 2008 já tinha todo esse aparato. No ano seguinte. Foi feito. 2009. Em 2009 foi feita a aplicação do luminol. O pessoal do IGP chegaram à noitinha, fechamos tudo, a casa, tudo escuro, foi aplicado o luminol e na casa foi encontrado resquício de sangue. Tanto que uma perita disse assim, não temos dúvida nenhuma, aqui foi um local de crime, aqui é um local de crime. Foi coletado material e se tinha impressão, assim, de quando tu olha o piso, que era cerâmico, como se tivesse passado um rodo, ficou bem certinho a passagem de um rodo para tirar a mancha de sangue. Mas o luminol, ele é implacável. Aparece mesmo limpando com algum produto. Claro que algum produto químico que tu usar vai prejudicar para te ver qual é o tipo de sangue também, né? Também, exatamente. Então, dificulta um pouquinho mais a prova técnica, né? Mas se fez isso. Havia nos móveis, numa gaveta onde ele estava sentado, pelo que se pôde ver, ele estava sentado numa escrivaninha, foi dada uma paulada na cabeça dele, saltou sangue na parede. Nossa! Foi violenta a coisa. Esse pedaço de madeira, depois eu conversei com vizinhos e tomamos a termo o depoimento, foi jogado para o pátio de um vizinho. O pedaço de madeira. O pedaço de madeira que foi usado para bater na cabeça dele. Isso na cidade ou lá? Na cidade, na casa deles, da cidade. Da cidade. Lá na campanha não teve problema nenhum. Não tinha nada? Não tinha nada. E esse pedaço de pau, o vizinho me disse, não, eu achei que alguém tinha matado algum gato e jogou fora. E aí era uma prova fundamental, porque tinha resquício de sangue nessa dava para ver se era dele. Se era dele fazer isso tudo, né? Mas ficou nessa parte prejudicada. Bom, nós seguimos fazendo um trabalho e eu me lembro exatamente assim, ó, eu estava com uma investigação de objeto onde um pessoal conhecidíssimo de Dom Pedrito,
famosos, bons objetários, porque são bons naquilo que fazem, nos deram um trabalho Organização enorme. Criminosa mesmo. Perfeito, os caras muito bons. E tinha um cavalo gateado, só para te ver como a dimensão do fato chega assim. Um rapaz me deu informação, olha, o cavalo gateado passou aqui com fulano. Foi em direção ao Pacaraí. Tá. Ali tem as quatro bocas que chamam lá. Aham. Então, eu digo, bueno, vai acontecer do objeto tal. E nós fazendo aplicação do luminol com o pessoal de perícia, coletando material, isso e aquilo e tal, olhando toda a casa. Foi minuciosamente trabalhado pelos peritos. E aí, 11 horas da noite, nada o exame está concluído. E eu apavorado. Terminou o exame. Que estava acontecendo um outro crime também ali próximo. Próximo da cidade, né? Aí eu sei que eu vou sair com os cartinhos, não vai dar, nós sem comer, sem nada, vamos para lá. Quando nós estamos indo para o local, o cavalo vem sozinho, um gateado conhecido. Esse cavalo só faltava falar. Nossa. Era muito dedicado naquilo que ele se propunha a fazer. Aí nós pegamos o cavalo, né? Atamos ele no moirão ali para voltar, fomos até o local onde supostamente seria o objeto, não conseguimos, atolamos a caminhonete. Nossa. Perdemos toda a noite ali, praticamente 4 horas, perdemos esse objeto. No dia seguinte, encontramos na Fipagro, parece que 4 animais abatidos. Abatido. Então eles conseguiram fazer isso aí. Tinha um botão que deixaram na jaqueta e o casco do cavalo. Como é que você sabe que é o casco do cavalo? Não, esse cavalo tinha um casco diferenciado, ele tinha um casco de mula, tipo de mula. Ah. E nós pegamos a leiva, onde ele esbarrou, onde ele cravou, levamos para a perícia. E fizemos a perícia também. Esse é um fato. Tá. Mas ficou apreendido o cavalo, depois só não falou, o cavalo só não confessou que tinha participado lá do não conseguimos objeto. tirar nada dele. Bom, nesse fato, voltamos para a cidade e tal, a investigação da morte do cabeludo continua. Isso demorando, assim, já era 2009, né? Sim, aí passou um bom tempo, o advogado, habilmente, né, ele entra com pedido para anular a prova pericial, porque a defesa não estava presente. E foi anulada. Aquele trabalho perícia, do luminol. Todo o trabalho do luminol. E eu me lembro que eu disse para a moça da perícia, digo, coloca na caminhoneta também. E ela colocou assim, ó, meio que no estribo da caminhonete, onde se sobe para a porta, na carroceria. Digo, aqui tem sangue, aqui dá para ver. Diz, não, mas tu vê que é uma caminhonete de campanha, o pessoal carneia gado, traz para a cidade em sacos, então vai dar problemas, pode não ser sangue humano, não sei. Mas eu tinha essa informação, e os colegas também, de que o corpo tinha sido transportado. E em vários locais foram colocados. Sim, pelo jeito porque que eles estava. não iam sair. A casa deles é bem central, é próximo, poucas casas, está na Avenida Barão do Pacaraí. Tá, que é a principal lá no Dom Pedrito. Então, um movimento grande. Como é que eles sairiam com esse corpo de lá? Caminhoneta dentro da garagem, fechado, bota o corpo e sai para distribuir. Sim. Né? Bueno, mas o que acontece? Que foi invalidado todo esse trabalho de perícia. Passado um tempo, nós retornamos com um novo pedido. A delegada fez um pedido novo para aplicação do luminol, foi feito. Chegamos lá na casa, aí a defesa está lá. Presente. Os móveis todos trocados. Todos novos. Todos novos. O local de crime prejudicado, porque já não havia, já tinha passado acho que uns 9 meses para se fazer. Com certeza, quem tem essa ideia de matar alguém, não vou deixar prova nenhum começou a trabalhar até o piso capaz de trocar. Né? Mas trocar todos os móveis. Só que eu não sei porquê, eu me lembrei de uma particularidade do luminol. No interruptor do quarto havia sido passado o luminol e como se tivesse corrido sangue até embaixo. E tinha um guarda-roupa novo ali. E a perícia já está assim, poxa, perdemos o serviço que foi tão bem feito, não dá para usar o mesmo. Sim. Eu digo, mas tem um detalhe. Lá no quarto tem uma marca. Eu me lembrei desse detalhe. Lembrou do detalhe. Retiramos o guarda-roupa, estava... eles também não lembraram desse detalhe. E ali a gente começou, certeza agora que era o sangue dele, tudo isso aí comprovado. Mas tu não tem uma prova definitiva para condenação deles, sim. Né?
E vocês tem tinham uma já uma suspeita. desconfiança Não, que a gente- seria a esposa e um outro homem. E o outro que, no caso, já era amante dela. Ah, o amante dela. Como é que se chegou ao fato de que era amante? Porque estavam fazendo uma busca antes, bem antes do fato, encontraram as alpargatas do Neizinho no quarto da Santa Helena. Ah, que era o empregado da Que era o empregado. capataz. Vamos dizer que fosse o capataz, né? Nossa. Então, já tinha aquela situação, ele trabalhando lá, ela não demitia ele, e ele conhece bastante gado. Ele vem de uma família tradicional de pecuarista. O avô dele, o senhor Alcibiades, Jardim de Quadros, tinha campo em Valtier, ele roubou muito do avô. Nossa. Porque a mãe dele dizia, filho, isso um dia vai ser teu. Então não tem problema. Pode Então pegar não tinha problema de pegar. E eu já tinha trabalhado com o Neizinho, bem antes, num fato, acho que eu voltei para Bagé em 2008, e em 2009 nós descobrimos um furto grande de 36 animais. Não, antes. Abigeato. Abigeato também. 36 vacas que ele trouxe de Lavras do Sul para essa propriedade que ele tomou conta, que o avô dele havia falecido, e ele estava lá com esses animais, né? Então nós conseguimos fazer um trabalho bem antes. Então eu já era conhecido assim. Ele já era do meio do crime, na verdade. Exato. Aí passou o tempo, nós temos a certeza que aquele luminol aplicado lá coletou provas suficientes para o indiciamento, né? Deles, dos dois. Né? E ela, o que ela falava? Ela negava sempre, tanto ele, né? Ela não orientada a dizer nada, não vou declarar nada e tal. Mas teve um fato muito importante e devidamente o que nos levou à autoria, pelo menos do Neizinho. Tá. Ele estava preso preventivamente por um outro furto, um outro abigeato, que eu estava trabalhando e conseguimos fazer apreensão de animais em Lavras do Sul, e ele havia vendido de um vizinho, o seu Antonino, de lá. Então, ele vinha reincidentemente praticando os crimes, aí usando o próprio estabelecimento, lá fora, lá no estabelecimento para carregar os e animais furtados. E eu digo assim, com o conhecimento do patrocínio. Não tinha como não saber tu carregar um gado na fazenda, um gado furtado, sem o conhecimento dele. Ah, claro. Então ele sabia. Então a gente descobriu esse furto. Tinha até um outro receptador que tinha uma farmácia em Dom Pedrito. Nós pegamos ele em Aceguá, viajando com a esposa, no Guademela, aquele negócio todo. Operação boa também. E aí conseguimos a preventiva do Neizinho. Ele está preso preventivamente pelo abigeato. Tá. E pede para a mãe dele assim, um recado: mãe, tira aqueles papéis que estão no criado mudo do meu quarto, que a polícia vai fazer busca e aquilo vai me incriminar. Mas a mãe dele, de poucas luzes talvez, ou sem saber do que estava acontecendo, foi lá e retirou uns envelopes. Tinha papel, coisa assim, e eu sei que disse: não, mãe, não é isso. Tem outras coisas dentro do envelope pardo, só que eu tinha colocado embaixo das gavetas. Claro que fica naquele meio da gaveta. Exato. E tu some com aquilo lá. Tu faz o que tu, mas some com aquilo lá de casa. Sabe o que era? Um relógio de ouro do cabeludo, o anel do cabeludo e uma corrente. Tudo guardado ali. Tudo guardado ali, porque era de ouro. Sim, depois ele ia vender ou fazer alguma coisa. E a mãe do Neizinho tinha uma menina que ficava com ela de noite. Cuidadora, assim. Tipo cuidadora. Ela fazia programa também. E tinha um gigolô. E ela recebeu aquilo lá, e a mãe do Neizinho, segundo as palavras dela, no depoimento, disse: não, que a mãe do Neizinho diz: tu bota isso no ralo, bota não sei o que, faz qualquer coisa, bota no banheiro, dá descarga e some com isso. Mas ela, muito esperta, olhou aquele material. Era de ouro. Não, vendeu. Mostrou pro gigolô dela. E ele disse: não, vamos fazer dinheiro com isso. Só que eles não sabiam que era de um crime, claro. Ela não sabia até então, sim, né? Sim. Nem podia fazer ideia. Quando elas foram vender, tem um primo do cabeludo que trabalhava numa revenda de carro. Nossa! Foram oferecer para ele. E ele descobriu, e ele viu que ele desmaiou quando viu aquilo ali. Literalmente desmaiou. Ele olhou, reconheceu o anelo e caiu para trás. Mas a sorte é que ele ficou quieto.
como se fosse uma vertigem, alguma coisa assim. Sim, Falou tá. para um outro irmão do cabeludo, Fernando, e o Fernando, tchê, Amaral, tem um negócio aqui assim, ó, um anel, coisa tá com a fulana de tal, e é do meu irmão. Aí eu fui lá, conversei com ela, ela não queria entregar, porque de certa forma incriminado. Eles também, né? Eles também, claro, era uma prova muito forte, uma prova material, mas E ela ia ter que dizer da onde tirou aquilo ali, né? Exato. Aí até que consegui que ela conversasse, e ela disse que recebeu da mãe do Neizinho e que não botou fora porque era ouro. Aí fomos para uma cariação, a mãe do Neizinho negou na frente da guria, disse, não, eu nem te conheço, mas a senhora, como não me conhece, se eu fico com a senhora de noite? Não, tem muito sem vergonha para inventar essas histórias. Assim. Claro, não, ela queria defender o filho. O filho, né? Não adianta, toda mãe defende. Defende. E eu te digo assim, ó, só um parênteses. Em 1989, eu estava lá na Cruz de São Pedro, em Dom Pedrito. E houve um movimento no Brasil para instituir a pena de morte. E eu estou conversando com um senhor capataz de instância, daqueles que pouco se vê, ele com cabelo branquinho, ele era preto com cabelo branco, uma figura linda de se ver. Uhum. Tá? E eu puxei assunto para ele. E agora tu tocou no assunto, proteger o filho. E eu pergunto para ele, o que o senhor acha da pena de morte? E ele, na sabedoria dos cabelos brancos, me disse, olha, eu não acredito que isso vá vingar. Por quê? Pense bem, toda mãe tem filho. E por mais marginal que ela não quer ver o filho morto. É verdade. E agora tu tocando nesse assunto, realmente, a mãe protege. Protege, claro. Protege. E ela não ia querer ver ele nem morto, nem preso. Né? É verdade. E são parênteses assim para a gente ver que todo fato, toda a minha investigação, ela foi cercada de muita conversa, muito capítulo. E foi assim, muito tempo, né, Amaral? Vocês bastante, ficaram um tempão trabalhando no caso. Né? Exatamente. E a partir, então, dessa acariação, da apreensão desse material, numa busca que nós fizemos na casa da Santa Helena, nós encontramos uma foto do dia do casamento deles. E ele está com o relógio e o anel na mão. Então, aí nós tivemos mais certeza que o relógio era dele, mas com reconhecimento. Né? Até eu faço uma coisa. Meu pai jogava no clube comercial em Dom Pedrito, jogava muito bem, jogava o snooker e bilhar, e o cabeludo jogava com ele. E eu mostrei a foto para ele. Meu pai, para ver se ele conhecia. Ele, não, essa foto esse anel é do fulano, o relógio é dele. Na foto tinha. Né? Claro. Então, reconheceu o cara aí dele. Então não tivemos mais dúvida nenhuma de que foi realmente, eles nunca confessaram. Mas nunca falaram. Não, todos, nem no julgamento depois. No julgamento eu não acompanhei assim. Mas eu acredito que foi um belo trabalho feito pela polícia, a conclusão, provas, materiais. E eles tinham colocado o quê? Um ácido mesmo para deteriorar o corpo? Olha, segundo essa perita que me disse, porque não é possível. Em um mês, não deu jamais, mês claro. Do desaparecimento ao encontro da ossada, tu encontrar como. só o osso. Não tem como, não tem. Então só submetendo alguma processo. Alguma análise, né, de ácido, ou cal virgem, que também era muito usado em outros tempos para destruir. E eles foram condenados lá, né? Ficaram presos. Foram presos. Ela pegou 20 e poucos anos e ele 20 e tantos anos. Ela está hoje, cumpriu o período, está em liberdade. Já está em liberdade. Mas condicional, aquela coisa toda, né? Então, foi um fato muito recheado, assim, recheado de elementos, circunstâncias que nos faz pensar. É verdade. Sabe? Toda investigação que tu começa, ela não é muito simples. O fato registrado, né, e tu sai da conclusão. Não, sempre tem os entremeios, né? E marca pessoal. muito a sociedade, né? Porque imagina, Dom Pedrito não é uma cidade grande, né? E todo mundo praticamente se conhece. No entanto, que até o teu pai reconheceu pela foto sabia que era dele o relógio, né? E ele nunca falou que o que tinha feito, como é que tinha matado ele? Não. Nós fizemos essa associação
pelo afundamento de crânio, com esse porrete que foi encontrado. Com a madeira nós essa. não encontramos essa madeira. Sim, mas um vizinho falou. Uhum. Viu e colocou fora. Né? Era uma prova que no início da investigação já poderia dar outro rumo, né? Com mais agilidade. Mas, enfim, o trabalho acho que foi bem feito. A promotoria também, com certeza, trabalhou muito bem. Porque que conseguiram uma condenação, né? Muito forte, né? E o Neizinho, pelos antecedentes dele, com certeza teve. E continua preso, né? E ele continua preso, sabe? E eu digo assim, prendeu um colega. Sim, nós jogamos bola junto. Sabe? É uma coisa assim e foram, acho que 3 ou 4 fatos que ele estava envolvido. E eu acabei descobrindo assim. Não digo felicidade por isso. Não, eu fiz o meu trabalho junto com os colegas, mas era uma pessoa conhecida. Né? Isso facilita. Complicado, né? É muito assim, né? Tu vê o cara ter que... Conhecendo ele, né? E aí saber que... E foi brutal, né? Porque imagina, assim, ó, se eles colocaram num ácido, em alguma coisa para deteriorar, por que eles fizeram isso? Eles quartejaram o corpo ainda, porque a informação foi encontrado só... E até hoje nunca mais. Nunca se achou o restante desde das 2008, imagina. Não se achou. Muitos anos. Apenas isso aí. Mas há muito tempo eu ouvi uma delegada de São Paulo falar, não há crime impossível de se descobrir. O que há é uma investigação mal feita que às vezes não chega a conter a conclusão. Então não tem crime perfeito. Sempre vai ter, se o policial tiver com afinco, dedicado naquilo, ele vai achar uma maneira, vai achar uma brecha de chegar, né? De chegar no... eu ressalto aqui que Dom Pedrito sempre teve fatos gravíssimos, com muita repercussão. E cruéis, né? E eu faço até referência a um delegado, Ari Nelson da Silva, vulgo Mão Preta. Não sei se você chegou, né? Eu lembro, assim, de nome. Eu acho que algum delegado me contou alguma coisa. Ele era fantástico. O delegado Alcindo me falou alguma vez. Contemporâneo dele, né? E eu sei que ele chegava na cidade, ia para a rádio, e dizia, nós já estamos com autoria e descoberta de determinado crime. Se a pessoa quiser facilitar o serviço, para não ser pedida preventiva, que venha até a delegacia e confesse. E vários casos ele fez assim, conseguia as pessoas. Então usavam uma carta, né? Claro. Ele ficou muito conhecido por aquele caso da mala aqui em Pelotas, né? Que ele descobriu. Verdade. Eu cheguei a trabalhar com ele em 86, quando cheguei de Caciqui para Bagé, na Coordenadoria Regional de Polícia de Combate ao Abigeato. O número era tão grande, tá? Porque nós atendíamos 52 cidades no combate ao abigeato. Tá? Então ele era o responsável. E sempre foi uma pessoa muito dedicada. Então ele tinha, para a época, assim, um tino além para elucidar as coisas, claro. E esse expediente que usava, deu muito certo. Sim, é verdade. Ai, Amaral, é um prazer conversar contigo sobre esse caso, né? Muito bom saber umas histórias mais antigas, assim, e que teve resolução, né? Sim. E a satisfação da sociedade, às vezes não digo assim tanto da condenação, mas da descoberta do criminoso, de quem foi. Né? Realmente foi um caso bastante emblemático, né? Em Dom Pedrito, uma cidade pequena, é a capital da paz. E segundo dizem uns que lá se mata um por dia para manter a paz. Para manter a paz. É uma coisa assim. É verdade. Não, a gente está vendo o crescimento da violência, através da droga, os meios de repressão não são tão efetivos. E passional também, né? Como tem crimes passionais. Mas Dom Pedro sempre foi recheado de histórias que daria um livro, né? É verdade. Um filme até. Um filme de terror, na verdade. Mas, é verdade. Mas a sorte é que com o trabalho da dedicação dos colegas, se chega a um bom termo, né? E são condenados. Sabe que eu me lembro daqui, um caso aqui em Bagé, aproveitando aqui, que até hoje eu não consegui descobrir. Então, talvez por uma falha minha mesmo, eu reconheço. Mas talvez fique para um outro momento, né? Claro. Mas esse é também muito emblemático, um caso assim que até hoje eu me recordo por uma coisa que eu não fiz. Não conseguiu resolver. Podemos conversar numa outra oportunidade. Muito obrigada, Amaral. Eu que agradeço, um prazer enorme.
né? Puxar um pouco da memória, porque não é fácil de se lembrar. É verdade. Né? Não tenho registro aqui para poder me basear, mas é muito bom. Muito e bom. eu revivo também. E eu sempre digo assim, quando nós inauguramos a DEFREC, em 1995, eu disse para os colegas, a investigação não tem rotina. É um dia após o outro, sempre um elemento novo, alguma coisa que aparece, que tu vai acrescentando. E eu dizendo isso, eu me reporto a um conhecido em Dom Pedrito que me ensinou a trabalhar no combate a objeto. O nome dele era Trovão. Era um cara de ficar de mosquetão na beira da faixa, esperando os abjetários, e não em roubar dele. Então, não. Só que eu digo que ele me ensinou a mim, um outro colega, Otávio, que trabalhamos muito no combate a objeto, ele te dava uma informação, tu checava a informação e trazia um elemento novo, e ele te dava mais um passo, até chegava ao contento 100%. Fantástico, cara. Assim, claro. Né? Então a gente precisa de pessoas que tenham vontade, de ajudar a polícia. De ajudar. Né? Tirando um marginal da rua, é mais segurança para a cidade. É verdade. É claro, não se pode expor uma testemunha, mas tem que ter elementos para deixar ela dar uma informação. O judiciário também tem que entender, porque às vezes a gente coloca um informante, pessoa não identificada, querem saber. Sim. Tem gente que não quer falar, é verdade. A maioria das pessoas não querem falar. Mas a alegria toda foi minha, reviver o meu tempo. Esse tempo. Então, recheado de histórias, com certeza. Ótimo. Esse podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. E Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir.